O absurdo chegou ao ponto da oração do Pai Nosso ser modificada para, veja como ficou: Nosso Pai Adolf, que está em Nuremberg, santificado seja o Terceiro Reich. Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência de nossa época, a janela de nossa era pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. Deus veio a nós por intermédio de Hitler, por intermédio de sua honestidade, de sua fé e de seu idealismo. O Redentor nos encontrou. Hoje nós sabemos que o Salvador veio, temos apenas uma missão: sermos alemães e não cristãos. Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast de História da Reforma Protestante, um apanhado de dados históricos que vem sendo tratado por mais de 30 anos pelo presbítero Vlander Zickel, nosso presbítero emérito e também professor da classe de História da Igreja. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, né, a mais um ou dois episódios, né? Eu acho que é só um, não é? É. Porque a gente encerra esse e começa o outro, na verdade, sim. Então, partindo para esse, no último episódio nós tínhamos comentado sobre a parte negativa, vamos dizer assim, né? Que foi o comportamento de Lutero, quando ele demonstrou um verdadeiro ódio que ele teve pelos judeus, pelo fato dos judeus não aceitarem a teologia, né, que ele havia desenvolvido através da tradução, principalmente do Novo Testamento. Os judeus insistiam em manter apenas o Velho Testamento, e Lutero não conseguia entender como é que, estando tão disposto, tudo tão claro, como é que o judeu não se convertia. Tá? A ligação de Lutero com os judeus, só lembrando o nosso ouvinte, começou exatamente da necessidade de Lutero traduzir o Antigo Testamento, e ele pediu ajuda, então, a judeus para fazerem isso, não é verdade? Exato. E havia sempre uma má vontade, vamos dizer assim, né, por parte dos rabinos, que não gostavam de falar alemão, mesmo vivendo na Alemanha já por algumas gerações, né? Sim. E como a gente já mencionou, o judeu dizia que o idioma alemão era um idioma de bárbaros, né? E isso daí já causava uma certa estranheza, uma certa rejeição. Tanto que precisou 10 anos para sair o Velho Testamento, né? E um outro fato é a repercussão. Nós vamos ver todo esse problema, essa problemática, né? Desse antissemitismo demonstrado por Lutero, que sempre a Igreja Católica utilizou isso, né, para fustigar, né, a teologia protestante. Ou criticar, né? Ou desfazer, né? Tentar desfazer, mostrar que ele não era nada do que apregoava ser. E outra coisa, isso daí vai repercutir, né, depois no nacionalsocialismo, que vai acabar tudo com o Holocausto, que acho que todos os ouvintes aí já devem ter ouvido falar a respeito, né? Certamente. Então, os manifestos dele, o que ele falava, chegaram, claro, estava tudo documentado, até principalmente o ministro de propaganda alemão da época, o nazista, que era o tal de Joseph Goebbels, que era terrível, né? E que conseguiu convencer, vamos dizer assim, ao povo. Agora, é impressionante como praticamente toda uma nação comprou essa ideia. E a gente vê que a humanidade não aprende. Até hoje nós temos gente, né, e países inteiros adotando políticas restritivas, políticas contrárias à dignidade humana, né? Como exemplos da repercussão ou de fatos que ocorreram devido a esses comentários de Lutero, nós temos no slide número... A página é 155 da versão mais recente da apostila, que está à sua disposição no site da nossa igreja. Certo. Nós podemos ver aqui, então,
um altar, né? Essa foto, vamos dizer, mostra um púlpito ou um altar, né, de igreja durante a vigência do nacionalsocialismo. A gente vê que tem, no fundo lá tem um crucifixo, Certo. aqui tem o que deve ser uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, ou alguma outra coisa teológica, e o símbolo nazista embaixo, né? E tem do lado também, tem que nem uma coroa de flores aí, né? Algumas coisas assim, também tem símbolo nazista, tá? Se a gente for para o próximo slide, a gente vê que O que é? Um batismo? um batismo, um batismo de criança, né? A gente vê soldados aqui, pelo uniforme, deve ser uniforme escuro, então parece ser das SS, né? Que é Sei. pior ainda, né? A gente vê também uma mesa com alguns utensílios aí, tem um bebê aqui Sim. colocado e tem o símbolo nazista, né? Também mostrando como é que a coisa estava arraigada às próprias igrejas. Nós podemos ir Para mais um. mais um, a gente vê, esse daqui está mostrando o nosso amigo lá, né? Amigo entre aspas, né? Adolf O Hitler. Adolf, com a criança. Isso daqui, o título tá, esse Deutsche Weihnacht, é Natal alemão. Então a propaganda, né? O que eles diziam aqui? Esse pastor, Martin Niemöller, ele faz um comentário, né, sobre a foto e sobre o significado do Natal alemão. Ele diz: o cristianismo alemão tem uma responsabilidade perante Deus muito maior que o nacionalsocialismo, a SS e a Gestapo. Então esse já estava numa crítica ao próprio sistema, né? Falando, ó, povo, tudo bem, tem aqui a política, mas olha, a nossa responsabilidade para com Deus ainda é maior do que com o partido, né? Certo. Mas vamos virar mais um pouco aí. No próximo tem uma sinagoga pegando fogo, Pegando né? fogo. Tá. Página 158. Isso. Aqui tem um padre que também ele chama a atenção, né, que não é para ser tratado assim. É padre Lichtenberg. Como nós sabemos, berg é monte, montanha, Licht vem de luz. Então, por exemplo, aqui pode ser como um monte iluminado, um monte resplandecente. Então, muito provavelmente, eu acho, né? Não fui pesquisar a raiz do nome aqui, mas me parece ser um nome judaico também para esse padre. E ele diz, né? Lá fora a sinagoga está ardendo, né? Queimando, mas lá também é a casa de Deus. Ele está chamando. Quer dizer, toda a oposição ao regime era esmagada. Embora houvesse vozes assim, não se sabe que destino teve esse padre. Exato. Aí vem, né, seguindo. Esta placa, né? Tem uma placa. Página 159. Isso, que foi do Monsenhor Initzer, né, do pavilhão dos padres, foi tirado isso. Agora ele diz o seguinte, veja como as opiniões variavam. Ele diz: aqueles que têm o encargo de cura de almas e os fiéis se submeterão incondicionalmente ao Estado alemão e ao Führer. Führer é o chefe, o condutor, né? Sim. Pois a luta histórica contra a criminosa ilusão do bolchevismo, né? Comunismo, e pela segurança da vida alemã, pelo trabalho e pelo pão, pela força e pela honra do Reich, que é o reino, né? E pela unidade da nação alemã, é visivelmente abençoada pela providência. Então ele já estava sendo favorável ao partido nazista, dizendo que a providência divina estava como que aprovando. Lógico que estava permitindo a presença do homem até então, né? Sim, mas é interessante pensar aqui na questão de encarar o reino alemão, vamos dizer assim. É assim que a gente pode chamar? Reino alemão? Que a gente possa entender o reino alemão como o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e também
o Reich ou Führer, Führer, o Senhor, sim, né? Como enviado de Deus para encargo da cura das almas e submissão dos fiéis. Dos fiéis, né? É interessante esse Niemöller aí, né? Ele, se eu não me engano, ele também é um pastor e ele faz ele faz um outro comentário, virando aí. Vamos lá. Ele diz assim, né? Veja só, eu não sei como é que depois ele foi tratado, mas primeiro os nazistas vieram atrás dos socialistas, porque nazista tinha um ódio mortal de comunista, né? E vice-versa. Embora os dois tinham aspectos fascistas e tal, mas o nazismo batia de frente com o comunismo, né? Então, Sim. Primeiro eles vieram atrás dos socialistas, eu não falei nada porque eu não era socialista. Depois vieram atrás dos sindicalistas, eu não falei nada porque não era sindicalista. Então eles vieram atrás dos judeus, eu não falei nada porque eu não era judeu. Então eles vieram atrás de mim e não sobrou ninguém para falar por mim. Então ele está mostrando, olha, né? Como é que é um regime totalitário, é um regime cruel. Cruel. Né? E a população precisa se lembrar disso constantemente. Constantemente. Né? Essa é a razão pela qual a gente está pondo esses comentários para chamar atenção. Né? Isso. Virando o próximo slide, né? Tem um outro pastor, agora já começa, o pastor Siegfried Leffer. Agora já é favorável ao partido. Ele diz: na absoluta escuridão da história da Igreja, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência de nossa época, a janela de nossa era pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. O que o pastor Wilson acabou de falar, né? Como se o povo estava como que assumindo a figura de Hitler para representar, né, o próprio cristianismo. Eu estou me lembrando do fato de que no século XIX, muitos teólogos alemães conduziram a mentalidade do povo para um pensamento liberal, uma teologia liberal, histórico-crítica e assim por diante. Estou me lembrando do fato de que toda esta forma de trazer a ideia de que o reino poderia ser um reino terrestre e não um reino espiritual, juntou-se com a ambição de Hitler de dominar não só a Alemanha, mas a Europa inteira. A Europa inteira, e depois, quiçá, o mundo todo. Quer dizer, né? a teologia estava a serviço do nazismo. Exatamente. Interessante isso aí. Estava longe das escrituras. Totalmente. No próximo slide, né, tem desse outro pastor Julius Leutherer, né, que está aqui embaixo. Ele diz o seguinte: Deus veio a nós por intermédio de Hitler, por intermédio de sua honestidade, de sua fé e de seu idealismo. O Redentor nos encontrou. Hoje nós sabemos que o Salvador veio, temos apenas uma missão: sermos alemães e não cristãos. Bom, o que chega um pastor a falar, né? Tal grau de convencimento que ele estava, né? Isso é terrível, gente. Eu fico imaginando esse pessoal sobreviveu a toda a guerra, no final, quando tem a derrota, né? Como é que no íntimo eles devem ter se sentido? Porque, bom, a gente viu a quantidade de pessoas, pastores, inclusive que assassinaram a própria família, depois cometeram suicídio, né? E os pessoais vários comandantes do exército alemão também cometeram a mesma coisa. Virando um pouquinho, né? Para o próximo aí. Página 163. Ele fala assim, agora é o Padre Falcon. Ele diz: devo admitir que fiquei feliz ao ver que os nazistas chegaram ao poder, porque naquele momento tive a sensação de que Hitler,
um católico era temente a Deus e seria alguém que poderia combater o comunismo em nome da Igreja. Também combater o antissemitismo dos nazistas, assim como o seu antimarxismo interessavam a Igreja. Então ele achava que o cara vinha para combater tudo aquilo que era inimigo normal da Igreja. Aí ele colocou comunistas, judeus e tudo mais, né? Como sendo algo que interessava a Igreja, ter alguém que combatesse. Então ele está colocando, né, Hitler e o partido como algo tremendamente benéfico, esperado. Virando um pouquinho, né? Sim, página 164. Tem um depoimento de Erwin Lutzer, né? Sei. Ele diz: pois aí está, a maioria do povo, incluindo cristãos professos, né, já não acreditava que valesse a pena sofrer pelo cristianismo, muito menos morrer por ele. Estavam dispostos a substituir a Bíblia pelo Minha Luta. Minha Luta é o livro Mein Kampf, que foi escrito por Hitler quando ele ficou, acho que uns 2 anos quase preso, né? Então, na cadeia ele escreveu isso aí. E ali ele colocou toda a política que ele pretendia fazer, inclusive nessa política de agressão ao povo judaico. Tá? Então, o pessoal não pode dizer que não sabia. Sabia sim, estava tudo bem escrito lá o que ia fazer. E o que ele escreveu? Ele escreveu ainda: estamos dispostos pela minha luta em troca de empregos e da Alemanha mais gloriosa. Você vê um patriotismo exacerbado, né? Não obstante, os que salvaram sua vida acabaram por perdê-la, e os que perderam sua vida acabaram por salvá-la. Então veja como iam distorcendo as coisas, né? Ele está falando sobre o descrédito da Bíblia em relação ao livro de Hitler, né? O Mein Kampf. Tá? Agora, pasmem os irmãos, né? Nós vamos ver aqui. Quando a igreja alterou a oração do Pai Nosso na Alemanha. Tá? Bom, eu até coloquei no meu, tá aqui, fiquei meio assim, mas ele diz assim: tem um comentário de outro autor sobre um livro interessantíssimo, que é A Cruz de Hitler, né? Que tem aqui em português, tudo. Acho que tem aqui na biblioteca da igreja também. Do pastor Erwin Lutzer, né? Apesar de ser um livro religioso, a obra é muito proveitosa, né? Para quem se interessa aí pela história. Ele conseguiu pesquisar a respeito do comportamento dos cristãos alemães durante o nazismo, né, ao visitar o antigo prédio do Ministério de Guerra Nazista na Alemanha, que hoje se traduziu no museu. Uhum. Ele disse, né, Erwin ficou intrigado com o seguinte: o que os cristãos pensavam, principalmente os protestantes, já que ele é protestante, né, quem está comentando, frente às atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich, né? Ele falou: a nação alemã, vejam só, era a maioria cristã, 95% das pessoas eram protestantes e católicas, né? Como essas pessoas foram coniventes com o Holocausto? Como é que aceitaram isso? Poucos foram os crentes que discordaram dos nazistas e acabaram até em prisões, e felizmente a grande maioria simplesmente se omitiu, né? O fato é que, mesmo as ideias nazistas sendo totalmente contrárias às cristãs, poucos questionaram, né? E aí ele fala sobre o porquê, né? Possibilidades, o que é interessante, as hipóteses são muito, que nos induzem a questionarmos o porquê daquele comportamento e passividade do povo alemão cristão. Está vendo que está tudo errado e não reage. Pois é, mas quando você fala de alteração da história, como é que eles alteraram o Pai Nosso na Alemanha? Você lembra? Não, porque há uma frase aqui na apostila que é muito Sim. assustadora, Sim. que você não leu. Eu vou ler aqui, tem mais para frente. Você vai deixar para depois? Isso aí foi só um comentário dele, né? Daí vem o próximo aqui. Não, tudo bem. Então cita no próximo. Eu vou citar no próximo. Só que falta muito pouco para a gente terminar o episódio. Tá.
Quer que eu posso citar já? Eu posso citar já, então. Pode. Então vamos Cita já. Tá. Ele diz assim: o absurdo chegou ao ponto da oração do Pai Nosso ser modificada para, veja como ficou, nosso pai Adolf, que está em Nuremberg, santificado seja o Terceiro Reich. E aí diz que esse pintor Hermann Otto Heuer pintou um quadro de Hitler, né? Intitulou No princípio era o verbo. Tá? Isso eu estou colocando aqui. Claramente percebemos que no mundo nazista não caberia mais o cristianismo, mas somente uma adaptação dele. Uma adaptação do que seria o cristianismo, porque Hitler seria o novo Cristo, o Messias da Alemanha. Muito bem, nós temos que reservar a próxima informação para o próximo episódio. E nós queremos agradecer você que ficou aqui até agora. Se você apreciou esse material, ouça os outros podcasts que nós já fizemos, já produzimos aqui, e também baixe a apostila que está no site da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Procure lá, você vai encontrar. E nós nos despedimos de você, desejando que Deus o abençoe sua vida. Forte abraço. Deus abençoe. Forte abraço, enfatizando Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo episódio.